Meus queridos, a alegria, né, de poder essa celebração, mais um ano que o Senhor nos dá para a igreja. Eu gostaria de começar aqui pensando com vocês, né, que a vida do cristão, ela é formada, ela é composta por momentos de celebração, momentos de alegria, momentos nos quais nós somos levados pelo nosso bom pastor por pastos verdejantes, né? Momentos de alegria, de celebração, até de euforia, né? Mas a vida nossa, a vida do cristão, ela também nós também atravessamos por vezes o vale da sombra da morte, né? Como cantamos aqui, a noite escura da alma também faz parte da nossa experiência e todos nós conhecemos isso também, né? Se não conhecemos ainda, porque não deu tempo ainda de vida, né? Mas vai chegar a hora para todo mundo, né? Todo faz parte da experiência humana, da experiência do cristão também. Tantos momentos diferentes, tantos períodos diferentes, mas hoje a nossa meditação não vai ser no Salmo 23, né? Falei do pasto verdejante aqui, do Vale da Sombra da Morte, vai ser outro salmo, salmo de número 10. Eu chamo você então a abrir sua Bíblia, Salmo 10. O texto que tem falado bastante no meu coração. Antes da leitura, vamos orar mais uma vez. Santo Deus, eterno Deus, a gente louva o teu nome, Senhor. Nós culpamos o nosso coração aqui diante do teu esplendor e declaramos, Pai, que o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bondoso e diante da tua palavra, Pai, nós queremos e precisamos aqui do teu auxílio, iluminando o nosso coração, iluminando a nossa mente, para que a gente entenda, compreenda, se alimente aqui das maravilhas da tua vida. Fica conosco aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Por que, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas de tribulação? Com arrogância, os ímpios perseguem o pobre. Sejam presas das tramas que o odiam, pois o perverso se gloria da cobiça de sua alma. O avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. O perverso, na sua soberba, não investiga que não há Deus, são todas as suas cogitações. São prósperos os seus caminhos em todo o tempo. Muito acima e longe dele estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos ridiculiza, pois diz lá no seu íntimo, jamais serei abalado. De geração em geração, nenhum mal lhe sobrevirá. A boca ele a tem cheia de maldição, enganos e opressão. Debaixo da língua, insulto e iniquidade. Põe-se de tocar nas vilas, trucida os inocentes nos lugares ocultos. Seus olhos espreitam o desamparado. Está ele de emboscada, como um leão na sua caverna. Está de emboscada para enlaçar o pobre. Apanha-o e na sua rede o enleia. Abaixa-se, rasteja, em seu poder lhe caem os necessitados. Diz ele no seu íntimo, Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isto nunca. Levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a mão, não te esqueças dos pobres. Por que razão despreza o ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa? Tu, porém, tens visto, porque atentas aos trabalhos e à dor, para que os
os possas tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado. Tu tens sido o defensor do órfão. Quebranta o braço do perverso e do malvado. Esquadrinha-lhes a maldade, até nada mais achares. O Senhor é Rei eterno. Da sua terra somem-se as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás, para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem, que é da terra, já não infunda terror. Aleluia. Queridos, esse é um salmo diferente, né? Muitos salmos são de louvor, de júbilo, cânticos de vitória, de celebração, mas esse é um salmo que é um salmo enquadrado ali na categoria dos lamentos. O Salmo 10 é considerado um salmo de lamento. E curioso, né, que você deve ter percebido que esse salmo ele não tem um título, né? Muito embora na sua Bíblia, pode ser que tenha um título aí em negrito, mas esse não é o título, esse título foi colocado depois, não é inspirado. Esse salmo é considerado um salmo órfão, e é um salmo que não tem título, não sabemos quem foi, por essa ausência do título, quem foi o autor do salmo. Porém, muito embora ele não tenha esse título, ele seja considerado aí como salmo órfão, exatamente por esse motivo, dentre outros, historicamente esse salmo 8, esse salmo 10, ele tem sido entendido como fazendo parte de um mesmo salmo como o salmo anterior, que é o salmo de número 9. E se você voltar a sua Bíblia um pouquinho aí, você vai ver que o salmo 9 tem um título, diz assim: ao mestre de canto, segundo a melodia, a morte para o filho, salmo de Davi. Historicamente, o salmo 9 e o salmo 10 têm sido vistos, os estudiosos consideram que formavam um salmo unificado, salmo 9 e 10. A tradução grega do Antigo Testamento, que é a Septuaginta, ela trata esses dois salmos como um salmo unificado. O fato é que o salmo 9 e o salmo 10, eles estão estreitamente ligados. O salmo 9, o salmo anterior a esse que lemos, ele é um salmo que começa com uma declaração de confiança a Deus, né? Nos primeiros versículos, Davi, o autor do salmo 9, ele declara sua confiança a Deus, mas a partir do verso 13, Davi faz então uma série de petições a Deus. Você pode passar sua vista aí, a partir do verso 13, ele diz: compadece de mim, Senhor, vê a que sofrimentos me reduziram os que me odeiam, tu que me levantas das portas da morte. E aí, esse salmo 9, ele, por causa desse tom que vai tendo aí no final do salmo, ele também ganha e se enquadra aí como um salmo de lamento, onde Davi fala ali dos seus sofrimentos que o levaram ali à beira da morte, e Davi usa também no salmo 9 essa expressão, levanta-te, Senhor, que é uma expressão muito usada nos salmos de lamento, pedindo a intervenção de Deus. Quando o salmista ele pede que Deus intervenha na sua situação, um apelo para que Deus haja a favor dele, no contexto ali da aliança que Deus tem com o seu povo e contra os inimigos. Senhor, age contra os inimigos, olha para a minha causa, né? É um salmo que Davi pede: Senhor, levanta-te, age. Talvez, né, nós não sabemos, mas é possível que o contexto ali da redação do salmo 9 tenha sido quando Davi estava sendo perseguido por Saul, ou em outros contextos difíceis da vida de Davi também. Se é como os estudiosos pensam, eu acredito que sim, o salmo 10, então, ele é de autoria de Davi também. Vou assumir aqui que Davi também é o autor desse salmo 10 que nós
falei, junto com o Salmo 9, ele é um salmo de lamento. E esses lamentos, eles têm algumas características, né, que são recorrentes. Normalmente, são momentos ali onde o salmista expressa amargura, ele expressa os sentimentos que estão na sua alma, sentimentos de angústia, muitas vezes, em muitos momentos, sentimentos de medo, e são momentos onde o salmista, ele abre o coração e revela esses sentimentos. Normalmente, eles são compostos por um discurso a Deus. Normalmente, ocorre uma queixa nesses lamentos. O salmista se queixa de alguma coisa, alguma queixa emocional do autor. Há também uma expressão de confiança, muito embora seja uma expressão de lamento, mas um lamento que é dirigido a Deus e um lamento que também expressa a confiança no Senhor. Há um pedido de socorro, um pedido de ajuda, muitas vezes pedindo que Deus intervenha. E há também essa expressão de louvor a Deus. Muitos lamentos terminam exatamente louvando a grandeza, a majestade, o socorro do Senhor, muito embora esteja sendo escrito no momento da noite escura da alma, nesses momentos de tristeza, quando nos sentimos pressionados, né? E esses salmos incluem também esses momentos de louvor. O fato é, queridos, que no Salmo 10, o salmista, né, Davi, ele rasga o seu coração diante do Senhor, ele desvela o seu coração diante do Senhor. E isso não é exclusividade do Salmo 10. Né? Vários salmos, eles têm essa característica. Aliás, o livro de Salmos, ele é um livro que revela o coração humano, que revela a alma humana como poucos na Bíblia fazem. Né? E com toda a sua poesia, é um livro que sempre nos identificamos muito, porque está ali um retrato do ser humano. Para você ter uma ideia, Atanásio de Alexandria, um dos pais da igreja, ao falar sobre que viveu ali no século 4, 5 depois de Cristo, Atanásio dizia que o livro de Salmos, né, os Salmos, eles são um espelho no qual se refletem as emoções da nossa alma. Os Salmos são um espelho da nossa alma, refletem as emoções e os sentimentos do coração humano. Martinho Lutero, o reformador já no século XVI, sobre o livro de Salmos, ele diz que esse livro desvenda diante de nós o coração dos santos. Ao ler as linhas, ao ler os versos dos Salmos, a gente consegue entender ou visualizar um pouco do coração dos santos que redigiram, que escreveram aqueles salmos, e nós nos identificamos com isso, porque atravessamos lutas que são universais, que fazem parte da nossa experiência também como santos do Senhor, como povo do Senhor. João Calvino, também no século XVI, ele diz que os salmos são uma anatomia de todas as partes da alma, pois não há sequer uma emoção da qual alguém porventura tenha participado que não esteja aí representada como um espelho. Então, esse é o livro de Salmos e é nesse contexto que se insere exatamente esse Salmo de número 10. Que é um salmo que, peço para você então voltar os olhos para o texto que a gente leu, a gente vai indo agora verso a verso. É um salmo que começa no verso 1 com um questionamento, com uma pergunta. E dessa pergunta a gente percebe um pouco como é que estava a alma do salmista. O salmista pergunta: por que, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas de tribulação? Veja, Davi se dirige a Deus fazendo perguntas que, essas perguntas, você percebe que é uma pergunta, mas que ao mesmo tempo é uma queixa também. Davi, ele está se queixando diante do Senhor, mas ele está se queixando para o Senhor, e ele se dirige ao Senhor fazendo uma pergunta: Senhor, por que te conservas longe? E ele, nessa pergunta, ele revela o que ele está sentindo. E o
que é que o salmista está sentindo? Ele está se sentindo distante do Senhor, ele está sentindo que Deus está longe dele, que Deus está distante, que Deus está ausente, que Deus está escondido, né? Usando aí a própria expressão que nós vimos na segunda parte do verso, porque te escondes. Né? Para o salmista, da perspectiva dele, ele está sentindo que Deus está escondido. E pior, em que momento Deus está escondido da perspectiva aí do salmista? Deus está escondido nas horas de tribulação. Essa é uma alma que está perturbada, essa é uma alma que está angustiada, está sentindo que Deus está longe dele numa hora de aperto, numa hora de tribulação. Comentário aqui, os comentaristas da Bíblia de Genebra, eles dizem o seguinte: o salmista estava mais perturbado pela visível ausência de Deus do que pela aflição dos inimigos. É fato que os inimigos estão aperreando Davi, o salmista, se a gente considerar que talvez não tenha sido Davi o autor, mas o autor do salmo está profundamente angustiado, os inimigos estão aperreando, trazendo angústias para o coração dele, mas o que mais perturba ele talvez seja exatamente essa aparente, essa visível, né, aparente aos olhos, a ausência do Senhor no momento de tribulação. Quem de nós já não passou por isso? Quantas vezes, nesses momentos de angústia, nos sentimos assim também? E de onde que veio, de onde que o salmista ele tirou essa conclusão de que Deus estava distante dele, de que Deus estava longe dele? Da perspectiva do salmista, a injustiça que aos seus olhos estava prevalecendo, a justiça estava faltando, e então, por causa dessa avaliação que ele faz, ele olha para os acontecimentos ao redor e ele diz: olha, parece que a injustiça está prevalecendo, está reinando. E ao olhar essas coisas e avaliar dessa forma, então vem o segundo pensamento na sua mente: Deus está longe. E qual é então essa injustiça ou essa tribulação que ele se refere, né? Nessas horas de tribulação? Que tribulações estão incomodando o coração do salmista ao ponto de levar ele a considerar que Deus está longe? E aí, isso vai se revelando para nós a partir do verso 2 até o verso 11, pelo menos. Acompanhe comigo, queridos, vamos passando aí por esses versos e compreendendo o que é que Davi, o que é que esse salmista ele está enxergando ao seu redor. Primeiro, nós vemos que no verso 2 ele diz assim: com arrogância os ímpios perseguem o pobre. Aqueles que estão mais vulneráveis, o pobre, eles são perseguidos pelos ímpios. E os ímpios fazem isso de forma arrogante, cheios de si, cheios de soberba. Eles perseguem o pobre. No verso 3, ele diz mais, ele diz: o perverso se gloria da cobiça da sua alma. O avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. Então veja, o que é que o salmista está olhando e está vendo? Ele está vendo o perverso, cheio de cobiça, cheio de avareza, desejo de lucrar, e eles então investem, eles atuam no mundo, oprimindo o pobre, cheios de cobiça na alma, cheios de avareza, e nessa avareza, nessa cobiça, nesse desejo de lucrar cada vez mais, o perverso maldiz o Senhor e blasfema contra o Senhor. E aparentemente, perceba, aparentemente nada acontece. Eles estão indo, seguindo seus planos e conseguindo seus objetivos e indo de mal a pior. E isso está deixando o salmista perplexo. No verso 4, ele continua desenvolvendo o raciocínio e ele diz que o perverso cogita
e o que é que ele cogita, o que é que ele raciocina, o que é que ele pensa. A que conclusões o perverso chega? O perverso cogita que não há Deus. Isso nos faz lembrar um outro salmo, que é o Salmo 14, no verso 1, que diz assim: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Olha as cogitações do insensato, olha as conclusões que ele chega na sua arrogância, na sua prepotência, na sua soberba. Não existe Deus, né? O ateísmo prático aí operando. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. E o verso 1 do capítulo 14 do Salmos continua dizendo: corrompem-se e praticam abominação, já não há quem faça o bem. A partir desse pensamento ateísta, a partir desse pensamento soberbo, os perversos, os incrédulos aqui, no Salmo 14, ele diz: olha, não existe Deus. E se não existe Deus, por que eu vou levar uma vida ética? Se não existe Deus, por que eu vou agir corretamente? Se não existe Deus, por que eu vou tratar meus semelhantes com humanidade? Então, eles pervertem o seu caminho, corrompem-se mais ainda e praticam abominação e não fazem o bem. Isso aqui diz o Salmo 14, mas o contexto é muito parecido aqui com esse também do verso 4. O perverso cogita da mesma forma que Deus não existe, no verso 4. O verso 5 nos diz que o perverso ridiculiza, despreza os seus adversários, despreza esses perversos. O salmista está olhando e, além de serem avarentos, além de perseguirem os pobres, todos aqueles que se opõem contra eles são alvo de chacota, são ridicularizados, são desprezados por esses mesmos perversos. E o verso 5 nos diz o seguinte: volte seus olhos para o verso 5. Eles são prósperos nos seus caminhos em todo o tempo. Isso é algo que não se encaixa no coração do salmista. Ele olha, ele vê toda essa realidade acontecendo, uma realidade que não está atingindo apenas as pessoas ao seu redor, mas estão afetando o próprio salmista. Como eu disse, esses salmos provavelmente eles fazem parte de um mesmo salmo unificado. E no Salmo 9, Davi ele fala sobre isso, do quantos sofrimentos os que odeiam Davi estavam reduzindo ele a tantos sofrimentos, ao ponto de levar ele com esse sentimento de morte, de estar à beira da morte. Ele fala das nações inimigas que se levantaram contra ele. Essa era a experiência que o próprio salmista estava atravessando ali. E, ao mesmo tempo, olhando toda essa opressão, olhando toda essa perseguição, ele olhava para o caminho dos perversos e, aparentemente, era a galera que só estava se dando bem, né? Os caminhos deles pareciam, da perspectiva do salmista, prósperos em todo o tempo. E aí, isso não encaixava no coração dele. Verso 6, ele prossegue dizendo: o perverso diz no seu íntimo: jamais serei abalado. Com essa soberba, com essa presunção, por seus caminhos aparentemente estarem ali, dando certo, seus planos de opressão estarem triunfando e nada mais acontecendo, isso animava o perverso a dizer ainda mais no seu interior: jamais serei abalado. É o que diz para nós o verso 6: de geração em geração nenhum mal me sobrevirá. Não apenas na minha geração, mas de geração em geração nenhum mal me sobrevirá. O verso 7 diz também algo parecido. Ele diz o seguinte: a boca deles profere enganos, maldição, opressão, insulto e iniquidade. O discurso é ímpio. Além da prática, além das ações serem ímpias, além da perseguição operar em atos, em planos, em estratégias, o discurso, as palavras são
são cheias de maldição, são cheias de opressão, de insulto e também de iniquidade. Nos versos 8 ao 10, o salmista então nos diz: trucida os inocentes às escondidas. O perverso ele vai agindo ali, trucidando os inocentes às escondidas. Ele faz emboscadas, eles armam emboscadas para enlaçar o pobre, derruba os necessitados sorrateiramente. E aqui, durante todo esse Salmo 10 que nós lemos, ele vai usando sinônimos textuais. Uma hora ele chama de pobres, outra hora ele chama de necessitados, inocente, desamparado. Depois ele se refere a esse mesmo, a esse pobre como o órfão, os humildes e também os oprimidos. Contra todos esses, e o salmista se inclui aqui nessa categoria também. Assim como o órfão, ele não tem uma família para amparar ele, para assistir ele na necessidade. Os desamparados, os humildes, eles estão sendo oprimidos pelos perversos. E aí o verso 11 nos diz: diz ele o seu íntimo, Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isto nunca. Mas muito embora seja isso que o salmista diz, seja isso que o perverso diz, que o perverso ele diz no seu íntimo que Deus se esqueceu, a partir do verso 12, nós vemos uma mudança no tom desse salmo, né? E é interessante que, além da queixa, né, além de constatar e ver essas coisas, e aí o salmista ele se queixa diante do Senhor, ele não faz apenas isso, ele não dirige apenas um discurso se queixando de Deus, mas no verso 2 e no verso 12, nós vemos que ele faz alguns pedidos ao Senhor também. No verso 2 ele diz que esses perversos que praticam essas coisas, que eles sejam presas das tramas que eles mesmos urdiram. Como aquele tapete que vai sendo tecido na urdidura, que vai sendo montado ali, todo o plano, né? O tapeceiro, ele tem um plano quando ele vai montando ali a sua tapeçaria, né? Como uma aranha que vai tecendo a sua teia. Era assim que os perversos estavam fazendo seus planos para perseguir o pobre. Davi, então, ele pede ao Senhor que eles sejam presas das tramas que eles mesmos urdiram, que eles sejam capturados dos artifícios que eles maquinaram. No verso 12, então, ele diz também: levanta-te, Senhor, assim como no capítulo 9, no Salmo de número 9, há esse clamor pedindo a intervenção do Senhor. No verso 12 também ele pede: levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a mão, não te esqueças dos pobres. E aqui a gente vê esse pedido do salmista contrapondo-se exatamente aquilo que os perversos na sua arrogância dizem, que Deus se esqueceu, como lemos no verso 11. Muito embora os perversos na sua arrogância digam que Deus está esquecido do seu povo, o salmista então ele pede: Senhor, não te esqueças dos pobres. Ele se queixa, mas essa queixa ele faz para Deus. Ele se queixa, mas ele se queixa para Deus. Ele ora. Então esse salmo, a partir do verso 12, vai mudando. No verso 13, ele novamente pergunta. Ele expõe aí suas perplexidades para Deus. E ele diz: por que razão despreza o ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa? E aí veja o que diz o verso 14, querido. Volte seus olhos para o verso 14. Tu, porém, o tens visto, porque atentas aos trabalhos e à dor, para que os possas tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado. Tu tens sido o defensor do pobre.
Veja, aqui nós já vemos, né, depois de todo esse rasgar do coração, depois de todos esses questionamentos que ele faz ao Senhor, Davi, então, ele faz algumas declarações de fé que respondem àqueles pensamentos dos ímpios, e que trazem luz também para o próprio coração de Davi sobre a real situação, muito além das aparências, muito além daquilo que Davi podia ver, muito além do que o salmista enxergava na sua situação, na sua perspectiva. Ele começa a declarar aqui, por fé, a partir da perspectiva correta, da perspectiva que vem quando ele olha para Deus, e ele ora, e ele recebe do alto o socorro e o auxílio. Ele diz: olha, Senhor, tu tens visto. Os perversos podem dizer que o Senhor não vê, que o Senhor não se importa, mas eu sei que o Senhor o tens visto. Eu sei que o Senhor atentas, que tu, Senhor, atentas aos trabalhos e à dor. Isso não está passando despercebido pelo Senhor. O Senhor está atento, o Senhor vê. A gente passou muito ligeiramente ali pelo verso 5, quando ele diz assim, volta lá para o verso 5, quando ele diz: os caminhos do perverso são prósperos em todo o tempo. Porém, ele diz assim, muito acima e longe do perverso estão os teus juízos. O perverso, ele caminha cheio de si, cheio da sua soberba, achando que a vida dele está uma maravilha, parece que nada acontece, mas a realidade que o salmista então consegue perceber é que muito acima desse aparente sucesso do perverso, o Senhor está lá, muito acima dele, e longe do perverso estão os juízos do Senhor. O Senhor está no seu trono, o Senhor está reinando, muito acima do que o perverso pode alcançar, e muito acima, inclusive, do que nós, povo de Deus, nos momentos de agosto, nos momentos de aperto, nos momentos de opressão, muitas vezes nós mesmos perdemos de vista que Deus está reinando, soberano, que Deus vê, que Deus permanece julgando, que Deus permanece no seu trono, e que no momento certo o Senhor vai agir em favor do seu povo. Parece, da perspectiva humana, que Deus está longe, que Deus não vê o nosso sofrimento. Muitas vezes a gente sente isso, mas o Senhor tem visto, o Senhor atenta para a dor do seu povo, os seus juízos são altos. No verso 15, então, nós temos um outro pedido do salmista. Veja o que diz o verso 15: quebranta o braço do perverso, do malvado, esquadrinha-nos a maldade, até nada mais achares. É uma oração, ele ora ao Senhor e ele derrama o seu coração, suas ansiedades dentro do Senhor, e ele pede: Senhor, age com justiça, Senhor, intervém, ao invés de se entregar a uma amargura de alma, ao invés de se entregar ao desânimo. Veja que o salmista aqui que está sofrendo, veja o que ele faz, ele ora, ele abre o coração para o Senhor, ele não fica se queixando por aí fora, para as outras pessoas, ele vai e se queixa para o Senhor, com honestidade. Se está passando por dor, se está passando por sofrimento, o que é que ele faz nesse momento? Ele ora, ele abre o seu coração, expõe a sua queixa diante do Senhor, e ele pede: Senhor, intervém, quebranta, faz a tua justiça acontecer, Senhor. E ele se lança e espera na justiça do Senhor. E aí, queridos, nós chegamos no verso 16, quando o salmista então declara uma declaração linda de fé e confiança na soberania do Senhor. Ele diz: o Senhor é Rei eterno, da sua terra somem-se as nações. O Senhor é Rei eterno. Veja, parece, na perspectiva humana, em muitos momentos, parece que as coisas perderam o controle. Talvez
Talvez ali no início do salmo, ele começa dizendo isso: o Senhor está longe. Por que o Senhor está longe nas horas de tribulação? Por que o Senhor não está fazendo nada? Né? Mas aqui ele recupera a lucidez e ele diz: olha, pode até parecer que as coisas perderam o controle, que as coisas estão fora de controle, pode até parecer que eu estou desamparado, pode até parecer que eu estou sem ninguém para me proteger. Mas o que é que o rei faz? O rei protege o seu reino, o rei protege o seu povo. Deus é esse rei eterno que está reinando, que está no controle de todas as coisas, e é Ele que me protege. Ele é o rei eterno. Parece que o mal não virá contra o perverso de geração em geração, como lemos no verso 6, mas o Senhor é rei eterno. E se Davi, se foi mesmo Davi que escreveu isso, e se Davi disse isso, por exemplo, quando Saul o estava perseguindo, essas palavras ganham uma conotação ainda mais forte, ainda mais vibrante, não é mesmo, querido? Eu posso estar sem lar, eu posso estar sem residência, pode ter um rei aqui me perseguindo. Eu fui bom para com ele, eu estava lá tocando minha harpa, né, cuidando dele, ele vem com as falanças, vem contra mim, vem me perseguindo ano após ano, parece que tudo sai do controle. Talvez tenha sido esse o contexto da redação desse salmo, mas ele declara: o Senhor é rei eterno. Isso nos faz lembrar da aliança que o Senhor fez com Davi. Né? Davi, ele, em certo momento, ele quis construir uma casa para o Senhor. E aí, como é que o Senhor responde a Davi? Davi, olha, não é você que vai construir uma casa para mim. Eu é que vou construir uma casa para você. Eu é que vou manter uma dinastia para você. Eu é que sou o Deus que realiza, eu não preciso disso. Né? Não foi Davi que construiu todo esse sistema ali no qual Deus fosse adorado, mas Deus mesmo foi quem assumiu esse papel e prometeu a Davi: eu vou manter sempre o trono, alguém reinando, nunca vai faltar quem reine ali soberano no trono, porque o Senhor estava se referindo ao seu próprio Filho Jesus Cristo, aquele que é o Filho de Davi, aquele que veio reinar e é o Rei eternamente, o seu trono não tem fim. Esse é o Rei eterno que nós esperamos. Esse é o Senhor Jesus, é esse Rei. Deixa eu organizar aqui, gente, para essa papelada aqui. Ele é o Rei eterno no qual nós devemos pôr a nossa confiança, muito além do que os nossos olhos podem ver. O Senhor, Ele é o Rei eterno. E o Salmo, ele continua, ele começa de um jeito, mas ele termina nos versos 17 e 18 de uma forma diferente. Eu vou pedir para você ler junto comigo os versos 17 e 18, o que é que dizem. Vamos ler juntos? Tem o Senhor, o desejo dos humildes, tu me fortalecerás o coração e me sacudirás para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é a terra já não infunda erro. Veja essa declaração do verso 17. O que aconteceu nisso? Ele diz assim: tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Sabe aquela coisa que não chegou nem a ser oração, é um desejo ainda, né? O nosso Deus que é onisciente, o nosso Deus que é atento, o nosso Deus que está perto de nós, o nosso Deus que nos conhece, que conhece o seu povo por da aliança. O Senhor conhece até mesmo o nosso desejo. E a respeito desse verso, comentando esse verso, o pregador Charles Spurgeon, ele diz o seguinte: um desejo pode ser totalmente desacompanhado da expressão verbal
O suplicante pode não ser capaz de expressar o seu desejo em palavras. Ele pode estar muito triste, sua emoção pode sufocar a sua fala. Mas a verdadeira oração que permanece no silêncio não encontrará um Deus silencioso. A oração verdadeira que permanece no silêncio não encontrará um Deus silencioso. Pode parecer, queridos, em muitos momentos da nossa caminhada, que Deus está longe de nós. Mas isso não é por causa de nós, não é culpa de Deus. Isso é por causa do nosso coração incrédulo, pequeno, que perde Deus de vista, da nossa perspectiva, mas não por causa do Senhor. O Senhor não vai permanecer silencioso, Ele está do nosso lado, Ele é o nosso Deus. Nós temos tudo que a gente precisa. O Senhor é esse que, no momento que a gente atravessa o vale da sombra da morte, Ele é aquele que está conosco, junto de nós, e não nos desampara em nenhum momento. Nossas emoções mudam, nossas percepções mudam, são abaladas pelas circunstâncias, imaculadas pelo nosso próprio pecado, no meio disso tudo. Mas o que o salmista afirma sobre, até que ele afirma sobre os perversos, que Paulo faz referência em Romanos capítulo 3, aplicando a todos nós pecadores. Não sei se você lembrou desse texto de Romanos, no verso 7, aqui do Salmo, nós lemos: a boca ele, o perverso, a tem cheia de maldição, enganos e opressão, debaixo da língua, insulto e iniquidade. Paulo pega isso no Novo Testamento e aplica a nós. Quem é que tem a boca cheia de perversidade? Paulo diz: olha, somos todos pecadores, lá em Romanos 3. Assim é o ser humano. Nós somos pó, nós somos pecadores, nós perdemos Deus de vista, mas Deus não nos perde de vista. É verdade? Nós não conseguimos ver o Senhor, porque Ele é Espírito, mas Ele nos vê. Nós, muitas vezes, achamos que Ele está longe de nós, mas o Senhor está atento. Ele ouve a nossa oração, Ele está percebendo tudo que nos atravessa. Ainda que seja apenas um desejo, que talvez você nem conseguiu formular em palavras, mas o Senhor ouve o desejo do seu povo. E no momento certo, Ele agirá. Nós esperamos somente nele. Que a nossa vontade esteja submissa à vontade do nosso Rei Eterno. E assim a gente caminhe em confiança, em louvor, em fé, declarando a nossa fé, a nossa confiança, dia após dia, somente no Senhor. Então, de aplicações para nós, que nos sofrimentos, querido, na aparente distância de Deus, ao invés da gente ficar dando tanta atenção aos nossos sentimentos, o que é que a gente deve fazer? O que a gente aprende aqui nesse salmo? Nós devemos orar. Nós devemos falar para Deus. Nós devemos conversar com Deus, porque Ele nos escuta. Se achamos que estamos sozinhos, essa é uma falha nossa, mas o Senhor está conosco. Foi assim que o Senhor Jesus nos prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Precisamos transformar o nosso lamento em oração. Mas precisamos também buscar a palavra de Deus, que, como o Salmo 119 diz, é puríssima, não tem mancha, é perfeita. Precisamos buscar na palavra de Deus, puríssima, a perspectiva correta. Porque a perspectiva humana, ela é cheia de enganos, ela nos prega peças em nós. Mas a perspectiva que a palavra de Deus traz para nós é que corrige as nossas emoções, corrige o nosso coração e nos faz enxergar a vida com clareza, nos faz experimentar a vida e a segurança que somente o Senhor pode dar. Precisamos reordenar as nossas emoções na palavra de Deus e perceber que os juízos do Senhor estão muito acima do que os nossos olhos podem ver. E por fim, buscar
precisamos buscar na palavra de Deus enxergar o nosso pecado e enxergar a justiça. Esse mesmo ato, quando a gente percebe o nosso pecado, a gente precisa também enxergar a justiça, o governo, o reinado, a bondade, a graça, o socorro, a atenção, o cuidado todo especial que Deus dispensa a nós. Que a palavra de Deus se aplique ao nosso coração, que a gente possa cada dia mais buscar na palavra do Senhor essa perspectiva corrigida, renovada, que só Ele mesmo pode fazer e operar em nós por meio do seu Espírito. Amém? Vamos orar?